Anote agora, 931-170620, 931-170620. É hora de informação e análise com dinamismo e muita alegria, é hora de os pingos nos is. Robson, meu compadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo. Opinião, hora de colocar os pingos nos is. Muito bem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou nesta segunda-feira, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, que não há motivos para ele sair do governo. Moro participou da estreia do novo estúdio do programa Pânico. O ministro foi questionado sobre a possibilidade de um desmembramento da pasta que comanda. Para ele, as próprias palavras do presidente Jair Bolsonaro dão o caso como encerrado. Tem aí, Robson. Não, mas eu nunca falei nada, né? Esse episódio, o próprio presidente falou na sexta-feira que tá encerrado. Então, assim, não tem nenhum motivo para eu não ficar. Eu tô, acho que, fazendo um trabalho que eu me comprometi com o presidente, que é o trabalho lá, nós temos duros contra crime organizado, criminalidade violenta, corrupção, e os dados são positivos na segurança pública, né? Vai ser o segundo dia do FICO, né, no Brasil, a gente pode... Tá aí o Sérgio Moro em defesa do trabalho que vem cumprindo à frente do Ministério. Sérgio Moro ressaltou os números que evidenciam queda dos homicídios no Brasil. Vamos assistir. Por exemplo, 22% a menos de assassinatos em 2019 é algo que nunca houve. Eu não gosto de falar essa expressão, porque é a expressão que outras pessoas utilizaram no passado, mas nunca aconteceu antes no país. Temos processos melhores, investigações eficientes, recorde de apreensão de cocaína, destruição lá de plantações de maconha no Paraguai, em escala que não foi feita anteriormente. Muito bem, Sérgio Moro lembrou ainda as soluções apresentadas pelo governo para a crise de segurança no Ceará no início do ano passado e a transferência de lideranças do PCC para presídios federais. O ministro também avaliou que muitas mudanças importantes foram aprovadas no pacote anticrime, que entrou em vigor na última semana. Moro afirmou que o projeto apresenta mais avanços do que retrocessos, mas voltou a criticar o juiz de garantias. Vamos assistir, Robson. O que eu fiquei mais contrariado foi a questão do juiz de garantias que eu já falei. E é muito simples, pessoal, esse é um avanço e tal. Tudo bem, você quer mudar o sistema, muda o sistema, mas tem que ser algo planejado, pensado. Você não pode colocar, isso vai valer em 30 dias. Ou você tinha normas ali que não funcionam na prática. Então... E para Moro, a decisão do ministro Luiz Fux, do STF, de suspender a criação do juiz de garantias por tempo indeterminado foi correta. O ministro reforçou que está alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e afastou a possibilidade de uma candidatura à presidência em 2022. Solta aí, Robson. Em 2022, o presidente já apontou no sentido de que ele pretende reeleição. Tá. É uma decisão dele, unicamente. Sim. E claro, eu sou ministro do governo, vou apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Não cabe isso, né? Tem uma questão de lealdade, está lá. Sim. Né? E já sobre a possibilidade de ser indicado a uma vaga no Supremo, Sérgio Moro avaliou que pode ser uma perspectiva interessante na carreira. Solta aí. Eu acho que é uma perspectiva que pode ser interessante, natural na minha carreira, né? Eu venho da magistratura, seria algo interessante, mas a escolha, evidentemente, cabe ao presidente da República. Ele tem a possibilidade de me indicar, pode indicar outras pessoas. E durante a entrevista ao Pânico, um grupo de manifestantes se reuniu do lado de fora dos estúdios da Jovem Pan. Eles carregavam bandeiras do Brasil e faixas em apoio a Sérgio Moro. Tá aí um resuminho do que foi a entrevista hoje aqui no estúdio novo audiovisual da Jovem Pan. Tá disponível na íntegra no canal do Pânico no YouTube. Augusto Nunes participou da bancada, eu recebi lá o Sérgio Moro também. E o que você achou, Augusto Nunes, da entrevista? Achei ele bastante à vontade, né? Ele realmente está pronto para enfrentar qualquer entrevista. Ele sabe reagir com tranquilidade e acho que se preparou para isso enquanto era juiz, né? Porque quem aguenta tanta provocação de advogados do Lula, quem aguentou, não vai ficar preocupado com perguntas mais provocadoras. Acho que ele estava interessado em falar sobre o trabalho que ele conseguiu fazer este ano e me chamou especialmente a atenção, me chamaram a atenção dois momentos. Tá? Primeiro é que ele realmente está prontinho para ir para o Supremo.
Não agora, acho que ele não sabe que não será desta vez, mas ele gosta da ideia, deixou isso claro. Ressalvou que tem um trabalho a fazer, a secretaria está gostando disso, mas me pareceu que o interesse pelo Supremo prevalece. O segundo momento que ele falou é porque a conversa saiu praticamente do nada, estavam falando sobre coisas que ele gosta, né, de fazer, se gosta de tal comida, isso aqui. De repente, falando de cinema, ele citou o filme Os Intocáveis, que é sobre o Elliot Ness, né, e uma equipe um grupo de detetives de Chicago, né, que esse grupo foi quem prendeu o responsável pela prisão do Al Capone. E aí ele cita uma cena do filme em que que é o investigador interpretado pelo Sean Connery, que ele atravessa uma porta e aí fala, bom, agora nós não podemos voltar mais, daqui a gente não recua, quer dizer, o ponto de não retorno. Claro, ele estava se referindo ao momento em que ele resolveu que a Lava Jato não ia ter o destino de operações que, ao esbarrarem nos bandidos da classe executiva, paravam por ali. Achei interessante isso. É isso aí, realmente é um ponto a se destacar dessa entrevista, a frase em que ele diz que pode ser interessante, natural na minha carreira dentro da magistratura, obviamente se referindo à eventual indicação pelo presidente da República, que é o Jair Bolsonaro, ao Supremo Tribunal Federal, lembrando que a vaga do Celso de Mello estará aberta no final do ano. Jair Bolsonaro fez acenos recentemente à possível indicação do André Mendonça, advogado-geral da União, também do Jorge Oliveira, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, mas o Sérgio Moro está aí mostrando que considera isso importante e, obviamente, não quer atritos com o presidente da República, nesse momento, presidente que seria responsável pela sua indicação. E deixou claro, Zé Maria, que a palavra ali do presidente dizendo que a chance de recriar a pasta da segurança pública nesse momento é zero, embora, claro, ele não tenha citado aquele texto depois, né, que ele falou, não sei amanhã, na política tudo muda, mas falou que nesse momento é zero. Então falou que ele ficou quietinho, não falou nada durante todas aquelas 24 horas, pelo menos, em que ficou no ar a possibilidade. Quando chegou lá na Índia, o Jair Bolsonaro disse que a chance era zero. Só lembrando que o Alberto Fraga, ex-deputado federal, continua falando lá poucas e boas, até com o Ibanez, falando mal do Moro como gestor da segurança pública, questionando a sua capacidade. Tinha inclusive separado aqui uma declaração dele, que ele fala que o Moro, o Bolsonaro é o presidente e o Moro vive reclamando, parece menino buchudo, o presidente não vai ficar com medo. Essa foi a declaração do Alberto Fraga, que também falou que o Sérgio Moro é o queridinho de vocês, né, da imprensa. E está toda hora aí questionando a capacidade dele de lidar com a segurança pública, assim como faz o Ibanez, que fica usando a transferência do Marcola para um presídio da sua área como motivo também para dar umas alfinetadas no Moro, e parece que não ficou muito satisfeito quando o Marcola teve de sair da prisão para ir ao médico e ele não foi avisado. Então tem tudo aí, muita coisa sendo usada por essas pessoas, Alberto Fraga, Ibanez, alguns outros secretários de segurança estaduais. Pois é. Inclusive o da Bahia, que é do governo petista do Rui Costa e tal, tem toda uma patotinha que adoraria que a pasta da segurança pública fosse recriada sem o Sérgio Moro, mas Jair Bolsonaro acabou dizendo que nesse momento, pelo menos, a chance disso acontecer é zero. Então o Moro só repercutiu ali a fala do presidente da República. Só queria chamar a atenção para mais um trecho, que é o seguinte: o Sérgio Moro também falou da prisão após condenação em segunda instância, que é defendida institucionalmente pelo Grupo Jovem Pan. Aliás, o abaixo-assinado continua no ar em jp.com.br/prisão sem o tio. O Moro disse o seguinte, aspas, há perspectivas de aprovar a PEC ou o PL, né, proposta de emenda à Constituição ou projeto de lei. São as duas iniciativas que
já estão em tramitação no Congresso Nacional. Portanto, repito, Moro, há perspectiva de aprovar a PEC ou o PL da prisão em segunda instância. Isso não é uma questão só de Lula. Se você comete um crime, tem de ser punido nessa vida, não na próxima. Fecho aspas, foi mais ou menos essas palavras aí que o Sérgio Moro usou, mostrando que a lentidão na justiça e essa possibilidade de prescrição, de o sujeito quando for preso tá velho aí tem que ficar em casa e tal, isso acaba resultando obviamente em impunidade, isso não é a justiça. E só mais um ponto que eu queria destacar é que o Sérgio Moro falou aqui, como a gente mostrou, sobre a liminar do Fux, que acabou suspendendo a criação da figura do juiz de garantias. É bom lembrar que a liminar do Fux derrubou a liminar do Toffoli. O Fux é o relator das 4 ações que questionavam a criação dessa figura do juiz de garantias. O Toffoli era apenas o presidente do STF, mas era apenas o plantonista no recesso judiciário. Resolveu aí se antecipar com uma decisão que, como eu apontei no dia, fazia um monte de gambiarras. E eu apontei que o Toffoli tinha excluído a aplicação do juiz de garantias para os casos de violência doméstica, para os casos da justiça eleitoral, onde tem crime de caixa 2 junto com corrupção e lavagem de dinheiro e tal, e deixou só aquele grosso que interessa mais aos políticos, os casos comuns de corrupção, de lavagem de dinheiro, em que muitos estão sendo investigados. E o Sérgio Moro, ao falar a respeito dessa exclusão de certos casos na liminar do Toffoli, ele disse a seguinte frase: a lei é que tinha que ter tratado disso, não o judiciário. Quer dizer, defendendo aí a divisão dos 3 poderes, mostrando que quem legisla é o legislativo. E a gente sabe que o Toffoli gosta de dar uma canetada para ir aperfeiçoando, modulando a lei que é feita lá, em vez de julgar a sua constitucionalidade, a sua inconstitucionalidade, como cabe essencialmente ao Supremo Tribunal Federal. No caso do juiz das garantias, o Moro ainda criticou aquele rodízio de magistrados que foi proposto pelo Congresso, para resolver a questão das comarcas em que só tem um juiz, né? O Sérgio Moro frisou que ele disse originalmente que eram 40% do total das comarcas que só tinham um juiz, não tinham 2, porque isso era dado do Conselho Nacional de Justiça. Ele até falou, o Conselho Nacional de Justiça agora que atualizou esse dado, disse que são só 20%, não sei de onde tirou isso. Falou uma coisa assim, uma crítica a essa atualização muito rápida que diminuiu ali o número de comarcas só com o juiz, mas mesmo assim, o rodízio de magistrados previsto pelos parlamentares, o Moro deu uma ironizada falando, rodízio é de pizza, né? Esse negócio de rodízio de magistrado, não sei como é que vai funcionar não e tal, enfim, defendendo que se fosse para fazer alguma alteração, ela tinha que ser feita de caso pensado, com muito estudo, com muito planejamento, e não da maneira assodada, até para usar a palavra que ele usou numa entrevista anterior, no apagar das luzes de 2019. Então são esses os trechos aqui que merecem algum destaque. Quero saber as considerações de José Maria Trindade. É isso, Felipe, é o seguinte, o programa foi muito bom. Uma grande estreia do Novo Pânico, né? Eu gostei demais e gostei demais do Sérgio Moro. É como eu digo, tem que se jogar e ir aprendendo, a cada entrevista aprendendo ali as entrelinhas, as cascas de bananas que são jogadas ali para os entrevistados e indo em frente. E o Augusto tem razão. O ministro Sérgio Moro aprendeu esse aprendizado de falar com jornalistas e não, evidentemente, de conteúdo, que ele sempre teve muito conteúdo, né? Então a entrevista, o total da entrevista foi muito boa, muito boa conversa, descontraída e revelando ali até um jeito muito Sérgio Moro de ser. O primeiro ponto que eu quero destacar é exatamente isso aí, sobre o Ministério de Segurança Pública. Ele diz que depende do presidente e tal, mas com todas as letras diz que o combinado, que a fala com o presidente, o compromisso inicial era de que ele trataria da segurança pública. E aí ele revela ali com dados, não é eu acho, não, com dados, de que ele é o ministro de Segurança Pública. Você presta atenção de que durante toda a entrevista ele não citou lá as atividades comuns dos antigos ministros da Justiça, que era o leve e trás de informações de Supremo Tribunal Federal com problemas de presidente da República. Ele não se miscui nesse tipo de problemas, até porque o presidente Jair Bolsonaro não tem este problema a ser levado ali aos ouvidos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele é o ministro da Segurança Pública e mostrou através de números ali de que nunca aconteceu queda em crimes graves,
queda na criminalidade e uma indicação de que o governo está finalmente, ou seja, o Estado, retomando o controle das penitenciárias. Isso é o início, é o passo inicial. Não se pode falar em combate ao crime organizado sem dominar as penitenciárias. Além disso, também, é essa história de seguir o caminho do dinheiro e tomar o dinheiro do criminoso, do traficante, do bandido, né? Ir atrás do laranja, do caixa 2, ver quem está com dinheiro. Isso é muito importante. E ele foi muito tranquilo. Se portou muito bem, não ficou batendo boca com Fraga, com Ibanez, né? Ele se portou muito bem e ficou calado à espera exatamente do presidente Jair Bolsonaro. Esse assunto está enterrado, Felipe, porque os aliados mais próximos do presidente Jair Bolsonaro o convenceram de que seria um tiro no pé. Claro. Seria mesmo. Esse holofote do ministro da Justiça é um holofote para o governo, ilumina o governo. Sérgio Moro não é presidente da República, ele é ministro do presidente Jair Bolsonaro. É isso que tem que ser entendido. E olha, pelo que eu ouvi aí de conversas, a indicação para o Supremo Tribunal Federal está mesmo na linha. Está na linha, isso é possível. E, inclusive, com a ida de Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, não significa que ele é carta fora do baralho, não. Ele pode renunciar depois que estiver no Supremo Tribunal Federal para disputar. Agora, é incrível assim como ele se adequou rapidamente à história ali da política, entendendo que ele é ministro do presidente, e eu sempre desconfiei. Um ministro que de repente sai para disputar com seu chefe, ou secretário de Estado. É secretário durante um determinado momento e depois sai e disputa o governo ou a prefeitura. E isso é dormir literalmente com o inimigo. E não acredito que o ministro Sérgio Moro faça isso. Um dos grandes argumentos ao presidente Jair Bolsonaro em não tirar ali as atividades do ministro Sérgio Moro foi exatamente isso, de que iria dividir o grupo, um grupo importante do apoio do presidente Jair Bolsonaro, iria para o ministro Sérgio Moro, né, se houvesse a ruptura, que não aconteceu, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, sobre a avaliação de uma lei importantíssima, que é essa lei que todo mundo acha que é só juiz de garantia, não é. Foi uma proposta do ministro Sérgio Moro, houve mudanças no Congresso Nacional e esse juiz de garantias não estava nem na proposta Moro e nem na outra do Congresso, que foi de um grupo de trabalho ali coordenado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Foi uma ideia do Congresso Nacional e saiu uma ideia só dada, sem pé e sem cabeça, sem base. Em 2 meses implantaram uma mudança tão grande na justiça brasileira. É impossível, na prática, não dá para aplicar, e o ministro Sérgio Moro tem razão, e foi bom mesmo que o relator Luiz Fux suspendesse temporariamente, que ninguém sabe exatamente até quando, né? Mas o plenário do Supremo pode considerar isso inconstitucional, o juiz de garantias, assim como outros pontos da lei que serão questionados na Justiça. Então, é isso, eu acho, assim, uma perspectiva muito interessante mesmo do ministro Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal, dá uma balançada ali naquela estrutura arcaica do Supremo Tribunal Federal. É isso aí, Ibanez, só para lembrar, o Ibanez Rocha, do MDB, governador do Distrito Federal, lá onde está José Maria Trindade. Só queria chamar a atenção porque eu tinha feito uma pergunta para o Sérgio Moro no Roda Viva e hoje foi feita uma pergunta dentro desse tema, que é a limitação à delação premiada. Eu contei aqui que ele deu aquela resposta dizendo que se ele ainda fosse juiz, que ele continuaria interpretando da mesma maneira, porque para ele ele não usou essa palavra, mas foi o que ele quis dizer, é um nonsense total. O delator chegar, saber de vários esquemas criminosos, de vários crimes, querer contar para a autoridade e a autoridade dizer, não posso ouvir, porque a lei limitou a colaboração premiada apenas aos fatos investigados originalmente naquele caso. Então o Sérgio Moro, na prática, hoje, na resposta, de novo, e até num tom que eu achei mais forte, ele praticamente estimula, né, os magistrados a reagirem com uma interpretação dessa limitação à delação premiada
que leve o assunto a ser provavelmente questionado no Supremo Tribunal Federal. Porque como é que todo mundo vai tapar os olhos, tapar os ouvidos, falar, não, Delator, não me conta do crime do qual você sabe, porque os parlamentares decidiram que eu não posso saber. Então, os magistrados poderão, né, reagir de acordo com essa percepção e quase que estímulo do Sérgio Moro, o que pode fazer também com que chegue um recurso, uma ação ao Supremo Tribunal Federal para decidir, afinal, como é que fica. Olha só, eu sou magistrado, sou juiz. Aí vem alguém e me apresenta esse material, aí ou a promotor, procurador, enfim, estou investigando um caso, vem o delator e conta um outro caso, né, revela um outro crime grave e tal, o que eu faço? Eu mando para frente, vou investigar isso aí sim, encaminho às autoridades competentes e tal, se tiver poderes para tanto, eu próprio julgo. Eu julgo, começo a examinar. E aí eu vou ser criticado por quê? Você acha que alguém normal vai ficar bravo com o juiz? Quem fica bravo passa imediatamente a ser mais suspeito do que já era. Né? Muito bem, a gente... Ô Felipe, fala, Essa história aí da delação premiada, a novidade vai ser analisada pelo Supremo, está na posição do juiz. Porque o Supremo definiu, com base na legislação atual, que o juiz pouco pode fazer ou nada. Quem faz a delação é o Ministério Público e a Polícia Federal. O juiz, no caso Supremo, o juiz, né? Eles definem ali se houve espontaneidade e tal, e pronto. Com essa nova legislação, o juiz tem uma participação maior na delação e isso pode ser até positivo, porque o juiz vai ter ali uma ideia melhor sobre a delação e até, olha, eu vou na linha do ministro Sérgio Moro, pode até ampliar a participação da investigação com o juiz tendo mais participação do que só o Ministério Público, como é atualmente e já foi confirmado pelo Supremo.